Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, mais um conteúdo, mais um vídeo no nosso canal Notícias do Fogão. Aqui vamos ver um pouco de ESPN, temos também notícias sobre Botafogo, 40 mil botafoguenses em Buenos Aires para a final da Libertadores. O irmão do PC Oliveira apitará Botafogo e Galo pelo Brasileirão, quer dizer, Galo e Botafogo, jogo em Minas Gerais, com portões fechados, mas em Minas Gerais, o irmão do PC Oliveira, o Luiz Flávio de Oliveira, apitará esse jogo. Temos aí o Botafogo batendo recordes de vendas na Botafogo Store, camisas, shorts, casacos, etc. E recordes de sócios torcedores. O Botafogo bate marca histórica mais uma vez. Site francês, jornal francês, está cravando que tem um gigante inglês interessado em Igor Jesus. Isso e muito mais, já, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael. Antes que eu esqueça, aonde era o botão de inscreva-se, tem agora o Seja Membro. Você clica nele e não é inscrito automaticamente. Você vai ver 4 opções de planos, e aí tem plano de R$3, R$5, 15, etc. Você vê o que cabe no teu bolso e se quiser, se o bom Deus abrir o seu coração, você escolhe o plano aí que cabe na sua solidariedade e ajuda o canal, porque esse valor é importante para manter aqui a estrutura do canal. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. O Tocantins, esses clubes vão jogar, no máximo, Copa Verde e ponto. E tem o quê? Campeonato estadual para jogar o ano inteiro. Cada estado tem uma realidade distinta dos outros. E assim, o paulista vai ter que entender como é que se realiza num cenário em que é minoria. É o único que ainda é economicamente forte e viável. A Copa do Nordeste foi uma solução em relação aos estaduais do Nordeste. É uma solução, mas é problema do calendário. Também ocupa datas. O mal do futebol, em geral, não é só no Brasil, aqui a gente tem aqui a questão dos estaduais, mas no mundo é muito futebol. É matar a galinha dos ovos de ouro com isso aí. Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu cortaria são essas eliminatórias para a Copa do Mundo de tudo e retorno na América do Sul, uma coisa que não... Pergunta se a CBF quer cortar isso. Então, mas é preciso porque pensar ela no arrecada negócio. Com a seleção brasileira. Mas é preciso pensar no negócio nem a CBF, nem a Comebol, nem a AFA, nem... Não quero, uma questão... ganha com patrocínio, ganha com venda de direito de transmissão. Claro. E aí estoura jogador, aí as competições perdem importância, porque é um monte de time misto, de time reserva, de poupar jogador, de Copa do Mundo. A própria Copa do Mundo, quando está chegando a Copa do Mundo, os grandes craques das grandes seleções estão estourados, às vezes nem vão para a Copa. Então, você está matando a galinha dos ovos de ouro com isso também. Você tem que pensar um pouco nisso. De repente, até a primeira divisão do brasileiro tem hoje 20 times. A Alemanha tem 18. A Copa da Alemanha é muito mais curta. Enquanto se administra... Exatamente, você pode cortar também no Campeonato Brasileiro. Enquanto se administrar o futebol pensando exclusivamente no dinheiro e não numa estrutura esportiva, em um melhor produto esportivo, você não vai ter solução para calendário. Porque qualquer um que assinar com dinheirinho para fazer mais uma competição, os caras vão fazer mais uma competição. Porque eles só estão pensando no lucro. E é um caminho, olha que louco. Quanto mais você arrecada, mais você gasta e não tem conta suficiente para bancar. Hoje os clubes arrecadam em média muito mais do que arrecadavam 10 anos atrás, mas continuam com problemas financeiros. Por quê? Vai subindo cada vez mais o sarrafo. Quanto mais se arrecada, mais você gasta e nunca chega numa estabilidade financeira. E assim, eu concordo plenamente com os pontos tocados por vocês em relação à questão do financeiro pesar, porque quem organiza o futebol, primeiramente, pensa no lucro que ele proporciona e não pela questão do jogo em si. E aí eu não estou falando do Brasil, não estou falando do Comembol, é no mundo inteiro. Em si tem a ver também com lucro. Exato. É menos jogador machucado, é menos time que você tem que montar 2 times. E sem falar na qualidade do jogo que vai melhorar. Então você olha o que aconteceu no último ano. A quantidade de lesões, para citar um exemplo, no Real Madrid. O que aconteceu na Copa América, a quantidade de jogadores do Flamengo, do Atlético Mineiro, não é coincidência. E, sinceramente, com esse calendário, espero que eu esteja errado, mas a tendência é que a gente tenha cada vez mais lesões na próxima temporada. E acho que agora seria um momento muito importante de um movimento dos jogadores. E aí eu falo num aspecto global, ainda é um movimento muito tímido. Você viu o Alisson dando uma fala, o Rodri falando alguma coisa,
Porque é o corpo deles, é a carreira deles, que já é curta. Imagina um jogador que, de repente, tem uma carreira encurtada por conta de lesão e a chance é cada vez maior por conta disso. Então, acho que também era o momento de ter uma união da categoria de uma forma global, se posicionar, porque isso é um absurdo. É um absurdo. Não dá para ter uma temporada que começa na primeira semana de janeiro e vai terminar no Natal. E sem falar na desigualdade que pode oferecer na competição, na temporada. O Abel estava lembrando da cobrança que os times podem ter lá em setembro e outubro, dos 4 brasileiros ali que vão disputar o Mundial. Imagina que um deles vai adiante até uma semifinal, uma final. Ele volta, já tem o brasileiro... Ele vai ter condição de fisicamente sustentar até o fim da temporada? Ele pode ser prejudicado por ir bem. Isso é um absurdo completo, cara. E esse clube que vai para o Mundial e que eventualmente avance, obviamente que é um clube forte. O Palmeiras, um Flamengo, eventualmente um Botafogo, um Galo e tal. É um clube que vai voltar e vai jogar brasileiro, provavelmente vai jogar Copa do Brasil, vai jogar Libertadores. Vai conseguir sustentar. Vai jogar tudo. Esses clubes vão estar sempre no topo. A menos que vai buscar ali o Messi, o De Bruyne, senão não vai ter como sustentar. A fisiologia já mostrou. Isso aí não é basquete, que o cara joga no dia seguinte. É uma outra situação. Mesmo assim, olha o calendário da NBA como é. Quanto tempo eles têm de descanso? Não, e muito mais inteligente, né? Você vê que os americanos eles não sobrepõem as temporadas dos grandes esportes. Não tem disso. Agora, aqui a gente não tem coerência. Eu acho que tem que parar sempre. Mas faz sentido parar por causa do Mundial de Clubes e não ter parado pela Copa América, por exemplo? Qual é a coerência dessa história toda? Porque são clubes disputando, né? Então. Nesse período, esses clubes que estarão nos Estados Unidos jogando o Mundial, os clubes não poderão estar jogando o Campeonato Brasileiro. Por isso que eu falo, os tire da Copa do Brasil e jogue a Copa do Brasil nesse espaço. É simples, não é simples, não é fácil, mas se ninguém abrir mão de nada, não tem jeito para ninguém. Alguém tem que abrir mão. E você precisa parar de... É o cachorro correndo atrás do rabo. Eu quero mais dinheiro por quê? Porque eu tenho mais competição. Eu tenho mais competição porque eu quero mais dinheiro. Você vai rodando e nunca resolve. Vai explodir a bolha. Chega uma hora que explode porque você não tem solução. Porque eu quero mais dinheiro. Eu sempre quero mais dinheiro. E quanto mais dinheiro eu tenho, mais endividado eu tô. Não para. É uma loucura. O futebol está virando uma loucura nesse sentido. Porque sempre se quer mais verba para gastar mais. Aí os salários aumentam, os jogadores cobram mais caro. E o nível do jogo tende a cair. O nível do jogo tende a cair. Não vai ser. Muita gente lá na Europa não gostou, né, o André, desse Mundial de Clubes. Tem muito clube reclamando, não teve? Sim. Assim, os clubes vão participar, ainda tem uma questão financeira que é interessante, mas assim, ainda assim tem muitas críticas. Tem muitas críticas em relação a isso, justamente por causa do calendário. É porque também, Dom, que eles não têm a necessidade de inclusão que nós temos. Para eles, a Champions vale pelo Mundial de Clubes. Ali é basicamente financeiro para eles, não é num mérito esportivo, né? É como você chamar... Champions, Liga Europa. É como você chamar a NBA para fazer campeonato de... Mundial de Clubes de basquete. Não faz sentido. A NBA se proclama, né? O campeão é considerado o campeão do mundo. World Champion! Ganhou o NBA. Para eles é o World Champion. Teve até aquele atleta lá, o corredor americano, que falou contra isso. Os caras ficaram bravos com ele. Esqueci o nome dele. Foi medalha de ouro na Olimpíada, né? Um americano. Sim. Ele tocou. Como é que é? Noah Lyons. Noah Lyons. Mas é isso. Tem que... Eu começaria enxugando seleções. Porque a bússola do futebol no mundo hoje aponta muito mais para clube do que para seleção. Então, essas eliminatórias são enormes. Eu faria as Copas Continentais valerem classificação para a Copa do Mundo. Pronto. Isso valorizaria as Copas Continentais, elas seriam olhadas com outra expectativa, com outro interesse. Tem que pensar em valorizar mais, em vez de ficar fazendo quantidade, vamos pensar na qualidade. Vamos qualificar as competições que já existem. Perfeito. Só que os caras não pensam assim. Não, porque eles ganham no varejo. Se a gente transformar a Copa América na eliminatória para a Copa do Mundo, a gente vai deixar de ganhar direito de transmissão de... São quantas rodadas? No 18 varejão, rodadas. São 18 rodadas de eliminatórias que você vende seus jogos, 18 jogos vendidos para cada seleção nacional, 18 oportunidades que você tem de expor os seus patrocinadores, que pagam por isso. Então, essa semana, por exemplo, é a semana de data FIFA. Os patrocinadores da seleção brasileira, a CBF está recebendo para que eles apareçam nesse período, né? E o que aconteceu no mundo em geral, não em todos os países, mas em muitos deles. As entidades nacionais, as federações, são responsáveis hoje quase sempre apenas pelas seleções dos países.
E financeiramente falando, economicamente falando. Onde entra dinheiro para a CBF, não, vamos colocar. Federação Espanhola, Real Federação Espanhola. As seleções dão dinheiro para a Federação Espanhola. O Campeonato Espanhol dá dinheiro para a La Liga. São os clubes que recebem pelo campeonato. Então, para que as federações se sustentem e justifiquem sua existência, e são elas que oficialmente fazem o futebol acontecer, elas precisam das seleções. As seleções as fazem receber. Então você tem hoje, vai na Europa, campeonato sub-21, campeonato sub-19, masculino, feminino, né, sub-17. Tem todo um universo de futebol de seleções, e a FIFA também faz os campeonatos de todas as categorias, masculino e feminino, que geram dinheiro para as entidades que são as associações oficiais de futebol, as federações. E as ligas, que são os campeonatos nacionais, que dão dinheiro para os clubes. Algumas federações também arrecadam com as Copas Nacionais, como é aqui, a CBF arrecada com a Copa do Brasil, que é ela quem vende a Copa do Brasil. Então, as federações, que têm um poder de, como colocar assim, poder de legalização do futebol, elas precisam de Copas Nacionais e de seleções para que arrecadem. Essa é a grande questão do futebol. A propósito, ou aproveitando que o professor Celso quer diminuir o calendário de seleções, sugeriu, né? Vamos falar do Flamengo. Agora, o Atlético Mineiro está com 41 pontos e com a necessidade de responder no Campeonato Brasileiro para não só depender de uma Libertadores. O Galo tem condição de vencer, vai ser um jogo difícil contra o Botafogo. O Botafogo hoje joga um jogo mais equilibrado em relação ao Atlético Mineiro. Então, assim, é o jogo da vida. No brasileiro, né? E aí, Bubu? Pra mim é o jogo da honra. Também tem isso, né, O Galo Bubu? levou 2 pancadas, entendeu? Tem essa fama do Galo ser freguês do Flamengo, de perder as finais. O rubro-negro tá rindo na cara do atleticano, não sei o que e tal. Esses jogadores do Galo certamente estão sentidos. Poxa, por que a gente tá ganhando de outros times, mas contra o Flamengo a coisa não acontece? Então, pode ser o jogo meio que não é da vingança, porque perdeu a final. Se o Galo vencer no Maracanã, não vai recuperar o título da Copa do Brasil, o confronto mais importante já foi. Mas é aquela questão da honra, entendeu? Sim. Que nem o Peñarol. O Peñarol foi eliminado no jogo de ida contra o Botafogo, tomou 5-0. Mas os caras queriam lá, não, a gente pode ganhar desses caras. Se for lá e ganharam, lutaram e tal. O Galo, pra mim, vai jogar pela honra, pela camisa, dar uma resposta pra torcida, que fez um papelão também lá, quebrando tudo e tal, na Arena MRV. Então, vencer o Flamengo agora é uma demonstração de força, de recuperação psicológica para o time que daqui a pouco vai fazer uma final da Libertadores. Olha, a gente já se reergueu, tomou uma pancada, doeu, eu sei que doeu, dói, mas aí depois você passa um sprayzinho, levanta e vai pro jogo. Sacode a poeira. Eu aviso quando o caminhão tá dirigindo, aí vem o carro no outro. Põe aí! Lembre-te! Isso aqui é maravilhoso, eu gostaria de fazer sempre. Ah, que coisa linda. Liguem os seus televisores aí. Tô vendo aqui as... Ô Zé, tem também a questão do que lembrou o Bubu, não só a honra. A gente está falando aqui, lembrando que tem final da Libertadores, não é legal chegar borocochô. São 5 jogos até a final da Libertadores, se não mudarem o calendário, né? É o Flamengo agora, o Atlético Paranaense fora, são 2 jogos seguidos fora de casa. Aí você tem o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro dia 20, o São Paulo no Morumbi e depois o Juventude. Ó, tá aí, ó, sequência. Ô Zé, não pode chegar... Você lembra? Os mais antigos falavam pra gente borocochô. Não pode chegar assim. Não, eu acho que, assim, é difícil, né? Vai recolher os... Mas eu sempre digo que o jogador de futebol tem uma profissão privilegiada, né? Que na quarta-feira você perde uma final e no domingo você pode tentar mudar um pouquinho essa história jogando e ganhando, trazendo vitórias, até porque lá na frente você tem o jogo mais importante do ano, que seria, né, agora já que não tem mais a Copa do Brasil, a Libertadores. Eu acho que o Atlético tem um bom time, tem ótimos jogadores que podem decidir um jogo a qualquer instante. Eu acho que seria interessante para o Atlético ter uma sequência boa agora, mas aí entra a questão de recuperação de jogadores, né? Você viu ali quando nós demos a escalação, tinha Paulinho ou Daverson, né? Porque o Paulinho tem dores, já foi falado isso, o Paulinho me parece que tem dores no joelho, então é uma questão de administração para poder jogar algumas partidas, a sequência, então
Agora é questão de, vem cá, esse aqui tá bom, esse aqui não tá bom, então são 10 dias, 15 dias, né? Se não me engano, até o dia 30, fazer uma recuperação total dos jogadores para que quando chegue a final, né? No dia 30, o Atlético tenha os 11, ou os 14, ou os 16 jogadores em plenas condições de poder entrar e jogar, porque no jogo contra o Botafogo vai ser bem complicado. O jogo Mas do mexe Botafogo muito é o jogador, bem Zé. complicado, a questão física. O cara fica pensando, óbvio que tem Libertadores, mas ele fala, cara, não posso me machucar. Não, posso. não, eu vou só colocar uma situação que, que aí, quando eu iria terminar o seguinte, o jogo do Botafogo, mas dá uma olhadinha na tabela e vê o número de pontos do Atlético. Põe de novo, põe de E novo. agora não tem mais 41. torcida, né? Nesse Campeonato Brasileiro agora, Não. é portão fechado. Não. Então, Faltam 41 5 jogos, pontos. né? 5 jogos. Cinco pra jogos. acabar. O Atlético tem 2 jogos a menos, né? Tem 31 jogos. Olha lá. Ó, a posição O jogo a menos é contra o Furacão fora de casa, que jogando a vida o Tá Furacão. jogando a vida, mas olha lá, ó. Olha a dificuldade, tá vendo? Você tem 41 pontos. O primeiro que está fora é o Juventude com 37. E os adversários do Atlético são adversários difíceis pela sequência. Então, se você deixar cair, lógico que os outros times também irão jogar, né? Mas você não pode ficar dependendo dos outros para poder ficar tranquilo. Acho que o Atlético tem que fazer a parte dele. Até para chegar no jogo contra o Botafogo na final da Libertadores, inteiro, com saúde e principalmente com moral para poder jogar, né? Com confiança, senão E até para você poupar em alguns jogos ali. Pra... ganha 2 ou 3 jogos aí. Equilibrar Cara, a e quando carga. começou o campeonato, o pessoal falava, quem são os favoritos? Era Flamengo, Palmeiras, Atlético. Inter, o Galo Mas tava. a expectativa era essa, né? Pelo elenco que montou. Então, os times que falavam que iam brigar pelo título estão todos aí na parte de cima da tabela, exceção feita ao Galo. No Brasileiro, a campanha do Galo... mas sacrificou por causa das Copas. O Botafogo tá bem na Libertadores, tá na final e tá aí na liderança. Né? O Galo no Brasileiro realmente ficou bem abaixo do que se esperava dele pro elenco que tem. agora pode acordar com 2 vices e meio de tabela de brasileiro. Aí é complicado. Já imaginou? Eu entendo esse negócio de sonhar com muito, acordar com nada. Por quê? Conta mais. O meu timezinho lá do bairro não ganha de ninguém. Ah, é? Ninguém. Todo dia é um planejamento, agora vai, nada acorda. É 15º, 16º, 14º na tabela. É ruim. Imagina se o Cruzeiro é campeão também. Se o Cruzeiro é campeão. Tem gente aqui que quer ficar feliz. Não, mas Não, de novo? Tem. Rapaz, não, tem muito... é o então, pezão Mas frio. olha só, Edu, Nosso agora pezão sendo frio. bem sincero, essa ameaça que para sobre o Galo, ela vem de antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Antes. O Galo já vem rateando, claudicando, tropeçando aí. Perdeu para o Atlético Goianiense. Tem um tempinho. Então é um Galo que topou jogar tudo nas Copas. Só que tem que lembrar que tem um Flamengo do outro lado, tem um Botafogo do outro lado, então você precisa entender também. É muito de um Milito que não necessariamente o trabalho decolou, um trabalho cauda longa, como diria o Bubu, era muito mais um Milito pragmático que entendia como é que tinha que jogar nas Copas. Foi jogando, foi avançando. Em algum momento, por exemplo, o jogo de ida do Flamengo, a coisa não acontece. Aí você já fica questionado para o segundo jogo, você questiona já o potencial do elenco para encarar o melhor time do Brasil hoje numa final de Libertadores, e você olha para a tabela do brasileiro, a coisa está complicada, né? Cara, 2 semanas, eu que defendo muito futebol carioca, né? Eu representante do Rio de Janeiro aqui. Estão ouvindo. Né? Tinha a torcida do Galo falando assim, o Galo vai ganhar a Tríplice Coroa, porque vai ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca. Porque eliminou o Fluminense na Libertadores, eliminou o Vasco na Copa do Brasil, ia ganhar do Flamengo na final da Copa do Brasil, ia ganhar do Botafogo, né? Tinha essa esperança. Tinha esperança. Mas agora, aí você meu, colocou ó. a camisa do Galo, muita gente está falando que ali foi a derrota. Eu coloquei a camisa do Galo por ordem do dono do programa aqui, porque eu tive que pagar uma aposta, não é? Nós apostamos, Depois disso, o que aconteceu, Bubu? O Galo começou a ter problemas. O Galo começou a ratear. O Galo já começou a acordar mais tarde. Nesse entendeu? brasileiro você abraçou quem? Eu abracei primeiro o Flamengo. É a primeira tacada. É que nem jogar taco. Você pode dar 3 pra entregar o taco. A primeira tacada foi no Flamengo. E depois... Aí depois aí. o time me derrubou. A segunda foi no Palmeiras. Inclusive ele veio com a sua roupa. E eu ainda tenho alguma esperança. Não. Ainda tenho alguma esperança. Acho que E já aí a foi. terceira e a tacada final no Botafogo. Se o Fortaleza for campeão, aí eu assumo que eu sou o Mick Jagger
da imprensa nacional. Assim, a bela música dos Stones. Então, agora você abraçou o Botafogo. Só antes do Povo na TV, uma informação importante agora do Pedro Ivo, que ele estava até apurando aqui, sobre Gabigol. A gente trouxe informação aqui. Aliás, convido vocês, de novo, a fazer esse convite no espn.com.br, uma matéria feita pelo Pedro, traz bastidores da situação, da relação do Gabigol com o Flamengo. De hoje já tem? A de hoje tem uma fresquinha fresquinha agora para contar por que o Gabigol não vai. O Edu queria entender exatamente onde é que seria a mudança de ideia, porque o Gabigol falou ontem, subir a rampa para arquibancada. O que acontece? Uma das pessoas ligadas ao Gabigol, uma das pessoas próximas ligadas ao Gabigol, consultor também, pessoas próximas, lideranças diversas organizadas do Flamengo. Imaginei. E consulta informal, não é que você manda ofício, vai nada, e obviamente você fala, ó, estamos indo aí. Ele falou, mas estamos indo lá. E o que ele ouviu foi o famoso igual fala com o Bubu. O Bubu fala, vem devagar. Porque o que aconteceu não necessariamente todas as organizadas comprariam o barulho do Gabriel. É bom lembrar a quem as organizadas do Flamengo estão ligadas, né? As organizadas do Flamengo são há algum tempo de relação próxima com a diretoria. Então, não necessariamente elas vão abraçar o Gabriel ou dar guarida para o Gabriel, certo? Numa guerra como essa. Então, assim, sem essa guarida de organizada, sem garantia e com possibilidade de a cena que seria emblemática e histórica virar talvez um tumulto, algo desagradável, Gabriel deu um passinho atrás, recuou, então por isso que ele não vai assistir jogo em arquibancada hoje. Um passinho atrás da Norte, pô, meu passinho tá doendo aqui, meu joelho aqui. Para de se movimentar, Para de se mexer. Não é só relação claro, interessante, bem legal, claro. Pedro. Não é tom de ameaça, não é vamos fazer alguma coisa. É um tom cauteloso. Tipo, é cautela. Não dá pra medir a temperatura. Não dá pra controlar o meu povo, sabe? A minha turma, quem tá ali. Então, na dúvida, pelo sim, pelo não, um passinho atrás, recuou. E claro que ontem é compreensível, o Gabriel machucado com a nota do Flamengo. Ele falou, então eu vou para a arquibancada. Só que então, quando você começa a consultar, porque você sabe bem como é que funciona. O jogador não sai assim, eu vou lá em tal lugar. Você avisa que vai, você monta um esquema, você deixa tudo direcionado. E é importante. Você imagina o que é o Gabriel. O Gabriel andando pela rua, ele já gera comoção. Imagina na arquibancada, no meio desse tiroteio que tá. Então, depois dessa consulta, digamos, informal, um passinho atrás, um recuo, que é mais prudente. Cara, e aí você fala da relação da torcida. Por isso que eu falei que já não é mais aquele mesmo apelo. Gente, é natural. Você tinha razão. Aí você vai ver, o camarote vai bombar, hein? O camarote vai bombar. Além dos comes e bebes ali, né? Sai um gol do Flamengo. Ele não vai mais. Você não entendeu que ele não vai? Camarote. Não. Você não entende português? No camarote ele pode ir. Vai lá, acessa. Entendi. Ele não vai na rampa. Atenção no programa, rapaz. Ele tá preocupado, ele tá com... Você não fala pra mim, você não fala português, sabe? Ele não vai na rampa, então a rampa esquece. Arquibancada. Setor norte, esquerda. Cara, que seria uma cena onde ficam as organizadas. Você imagina o camarote. Ele vai levar uma camisa do Flamengo, aí vai sair o gol do Mengão, aí ele vai começar a rodar ele lá. também levar outra camisa não dá, né? Ele vai sair lá, aí vai pegar um copinho lá, não sei do que. E vai lá, mandar pra galera. Aí ele vai chegar pra galera lá embaixo, a galera, Gabigol. Vai. Aí ele vai jogar uns comes e bebes pra galera. Vai sim. É aleluia de comida. Campeonato Brasileiro. CBF escala Luiz Flávio de Oliveira para apitar Atlético Mineiro e Botafogo. O irmão do PC Oliveira. Se o PC já é fraco, imagina o Luiz Flávio, cara. A CBF escalou o árbitro Luiz Flávio Oliveira da Federação Paulista. Ainda tem isso. Federação Paulista. O jogo Atlético Mineiro e Botafogo no dia 20, 21h30, em local a ser definido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ser definido porque o Galo não poderá jogar no MRV Arena e por não poder sair do estado de Minas Gerais, porque nos últimos 5, 6 jogos você não pode vender mando de campo para outro estado. Deve ser Independência esse jogo, tá ali como indefinido por causa disso. Então, vamos lá. Irmão do comentarista de arbitragem PC Oliveira, do Sport TV, Luiz Flávio apitou 3 jogos do Botafogo em 2024. Vitória por 1-0 sobre o Atlético Goianiense, triunfo sobre o Vitória por 1-0 na Copa do Brasil, derrota para o Criciúma 2-1 em casa na 11ª rodada. Fora de casa, no caso, fora de casa. Luiz Flávio Oliveira foi um árbitro que aplicou o cartão amarelo em Marçal por chutar a bola num drone em um jogo contra o Goiás no Campeonato Brasileiro de 22. Em 24, o árbitro paulista apitou 8 jogos da Série A
até o momento. Site francês põe Igor Jesus do Botafogo na mira do Arsenal. Um dos principais clubes da Premier League, o Arsenal, também está interessado na contratação de Igor Jesus, atacante do Botafogo e da seleção brasileira. A informação é do site francês Sport, nesta quarta-feira, 13/11. De acordo com a reportagem, o interesse do Arsenal é já para a janela do inverno europeu, ou seja, a virada de ano para o ano de 25. O clube busca o centroavante no mercado, e nomes como Victor Gyökeres, do Sporting, que tem feito boa Champions League, por sinal, e Matteo Retegui, não conheço esse, do Atalanta, e lógico, o Igor Jesus estaria nessa lista. As especulações sobre Igor Jesus aumentaram nas últimas semanas após ter brilhado pela seleção brasileira. Lógico que um camisa 9 de seleção brasileira sempre tem aí o passe valorizado. Em entrevista recente, John Textor confirmou conversas com o West Ham, 4 times da Inglaterra, 2 da Espanha e 1 da Alemanha, mas rechaçou que o foco está em 2024. Igor Jesus tem contrato com o Botafogo até julho de 2028. O centroavante tem 8 gols e 4 assistências em 24 jogos, 19 como titulares com a camisa alvinegra. Pessoal, o Igor Jesus é um baita centroavante, tá? É um centroavante ágil, móvel, veloz, né? Que isso acaba gerando muito espaço para ele. E ele tem uma função que pouca gente repara nele. Ele é o cara que pressiona a saída de bola do adversário, pressiona os zagueiros quando tá com a bola na defesa adversária e força passes não tão bons assim para companheiros. Aquela famosa pedrada, né, para os companheiros de zaga. E aí o cara domina errado e outros jogadores como Luiz Henrique, como Savarino, roubam a bola e puxam um contragolpe no campo de ataque já. Então ele tem essa função interessantíssima, tática, do Botafogo, que jogadores como o Tiquinho, por exemplo, por ser mais lento, ele não consegue exercer. Ele exerce a função mais de cerebral do meio campo, né? Pode recuar um pouquinho mais, fazer um pivô, mas essa de marcar forte lá em cima, ele por ser mais lento não consegue fazer. O Igor Jesus chegou e rapidamente ascendeu meteoricamente ali pro futebol brasileiro. É um cara que estava esquecido, não à toa veio, entre aspas, de graça, né? Só com questão salarial e luvas, o que é muito pouco perto do quanto ele poderia valer, e quanto ele já vale, tendo em vista que já vieram propostas aí de 200 e poucos milhões de reais por ele, um cara que veio de graça, Botafogo. Se vai sair ou não, eu não sei, mas temos que sempre estar preparados para vendas, porque esses jogadores vieram para cá com o intuito do Textor valorizar e vender e fazer dinheiro, e é como a roda gigante vai girar. Ele vai sempre trazer bons jogadores para cá, mas lógico, depois de um tempo, um ano e pouco, vender por valores estratosféricos e assim fazer o Botafogo virar sustentável e rico, sem precisar dos aportes do John Textor. Para fechar com chave de ouro, Botafogo atinge 78 mil sócios torcedores e registra recorde absoluto de venda de camisas. Em novo relatório produzido para detalhar o trabalho das áreas da SAF Botafogo durante o primeiro semestre de 24, o departamento do marketing mostrou um papel de destaque em inúmeros aspectos. O foco na fidelização da torcida alvinegra e no fortalecimento da marca, atingimos marcos históricos que refletem o compromisso em levar um clube a um futuro glorioso. Veja alguns dos principais resultados. Crescimento do programa de sócios, alcançamos a impressionante marca de 78 mil sócios, um recorde histórico para o Botafogo. Esse aumento é significativo no número de associados. Esse aumento significativo no número de associados resultou em um crescimento de 17% no ticket médio, evidenciando o fortalecimento dos nossos programas de sócios e valorização da experiência oferecida. Novos benefícios camisa 7. Com o objetivo de oferecer mais vantagens para nossos torcedores, lançamos novos benefícios exclusivos para o camisa 7. Como reflexo desse esforço, registramos um crescimento de 24% da base de sócios em 2024, destacando nossa dedicação em promover a fidelização do engajamento contínuo da torcida alvinegra. Recorde nas vendas da Botafogo Store. A Botafogo Store atingiu um recorde histórico de vendas de camisas, com um crescimento de 37% no faturamento em comparação a 23. E mais, alcançamos 204 de aumento em relação à média histórica pré-SAF.
Esses números refletem não só o sucesso da nossa loja, mas também o fortalecimento e engajamento da torcida do Botafogo com a marca. Inovação e segurança no estádio Newton Santos. Implementamos a biometria facial para o acesso no estádio Newton Santos, garantindo o acesso mais ágil e seguro para os torcedores, além de garantir conformidade legal. Essa inovação foi possível graças à parceria entre as áreas de operação, TI e jurídico. E para desespero do Maurinho, torcida do Botafogo já comprou 40 mil ingressos para a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro, que comprou só 10 mil. Cara, vai ser um amasso de uma torcida contra a outra nessa final de Libertadores. Vai ser quase que um jogo Botafogo mandante e Galo visitante, porque tá absurda a venda de ingressos do Botafogo. Eu acho que se demole, vamos começar a comprar ingresso na área lateral ali, área mista, entre aspas mista, né, destinada ao Galo, porque, rapaz, complicado pro Galo, hein? Tá desleal, tá 4-1 em proporção. A torcida do Botafogo já comprou 40 mil ingressos para a final da Libertadores 2024, no dia 30 de novembro, no Manso Monumental, em Buenos Aires, enquanto a do Galo, Atlético Mineiro, adquiriu 10 mil. A informação é do jornalista Gaston Edu, do TYC Sport, da Argentina. Os botafoguenses já haviam esgotado o setor centenário, que é atrás do gol, exclusivo para botafoguenses, no segundo dia de vendas exclusivas para sócios. Só ali são aproximadamente 22 mil ingressos, ou seja, fora os 22, o Botafogo já vendeu 18 extras. Com os números, cerca de 18 mil lugares nos setores mistos também serão ocupados por botafoguenses. Se as informações forem confirmadas, o Glorioso será o clube brasileiro a ter colocado mais torcedores numa final fora do país em toda a história. Vale lembrar que o Flamengo, naquele jogo contra o Palmeiras, né, eu acho que foi contra o Palmeiras, na final de 21, levou 29 mil torcedores. O Botafogo tá com 40 mil já. Maurinho que falou que não, para lotar essa final no Monumental de Nunes, é muito grande, só se distribuir ingresso. Não vai lotar não. O Botafoguense e os atleticanos não vão conseguir levar tanta pessoa pro estádio, não, para fora do Brasil, pra Argentina, não vão conseguir não. Só o Flamengo e o Corinthians conseguem isso, não. Chupa, Maurinho. Então é isso, pessoal, fico por aqui, espero que tenham curtido o conteúdo. Antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael. Antes de sair, não esqueça também de aqui embaixo onde era, inscreva-se, tem agora o Seja Membro, dá uma olhadinha lá, clica no botão, vão aparecer 4 níveis de inscrição, de, vamos dizer assim, assinatura, para você ser membro do canal. Tem de 3, de 5, etc, vários valores, todos os tipos de bolso estão contemplados com esses valores dos mais diversos, do mais alto ao mais baixo. Você pode ajudar com valores mensais, pequenos, simbólicos, aqui no canal. Então, pessoal, um abraço a todos, até mais tarde e até o próximo vídeo. Valeu!